Capítulo 3. Com um suspiro de alívio, fechei a porta e respirei várias vezes em busca de ar. Só então reparei que estava perdendo a respiração havia muito tempo. Coloquei a mão no rosto e percebi que minha testa estava fria e úmida. O ferimento parecia latejar no ritmo do meu coração sobrecarregado. Passaram-se vários minutos até que eu conseguisse me recompor e colocar a vela na escrivaninha, apesar das minhas mãos ainda estarem tremendo. Levei mais alguns minutos para ter certeza de que não iria me machucar ao mexer com a faca. Tirei-a do bolso e tentei abrir a fechadura da valise. A faca era muito fina e a curva da ponta tornava-a ideal para a tarefa. A valise e a fechadura eram vagabundas. Bastaram algumas tentativas e consegui abri-la. Respirei fundo novamente para reunir coragem. E se o conteúdo da valise não fosse suficiente para minhas necessidades básicas? E se não houvesse mais nenhuma camisa ou roupa debaixo? Era perfeitamente possível. Podiam estar em algum baú no vagão de bagagens. Abri a tampa e, para meu alívio, vi uma pilha de camisas perfeitamente dobradas, roupas de baixo, meias, uma calça e uma bolsa com pasta de dente, pente, um vidro de óleo para cabelo, uma navalha e etc. Embaixo de tudo havia um livro, a capa muito gasta, a lombada meio torta. Lembrei-me do livro de Shakespeare que havia encontrado na biblioteca e que, por causa do medo, esquecera completamente. Senti certo prazer ao ver que teria algo para me distrair das minhas fantasias sombrias. Tirei o livro da valise e dei uma olhada no título impresso na lombada. Tratamento Moral, do reverendo Andrew Abrams. Contrariado, atirei-o na escrivaninha. Parecia uma dessas obras cristãs edificantes. Quanta sorte a minha! Era preferível ter encontrado a própria Bíblia. Pelo menos o texto é memorável e relata uma ou duas histórias divertidas, para não falar de alguns casos de adultério. Mas Deus me livre dos escritos religiosos hipócritas dos nossos tempos, quando os homens deveriam ser mais inteligentes. Ainda assim, pude pelo menos perceber o tipo de tolo piedoso em que havia me transformado. Sem ter com que me distrair, comecei a arrumar as roupas do armário e a guardar os apetrechos de toilette na gaveta da cômoda. Coloquei a valise debaixo da cama, despi-me e vesti a camisola que era exatamente o tipo de roupa grosseira que um carola usaria, mais parecida com um saco. Mas pouco depois isso já não tinha importância alguma, pois minha cabeça encontrou o travesseiro e caí num sono profundo. Não tive uma noite tranquila. Fui assombrado por uma sucessão de sonhos sombrios. Na maioria deles, eu vagava por corredores mal iluminados, assustado com sombras das quais, sem nenhum aviso e com gritos que faziam meu sangue gelar, saíam mulheres que se atiravam contra mim, os rostos terrivelmente deformados, os olhos transtornados pela loucura, os dentes expostos como presas de lobo, as bocas vermelhas como sangue salivando de fome, as unhas grandes arranhando meu rosto, arrancando meus olhos. Finalmente acordei desse pesadelo ouvindo o canto de pássaros. Frestas de luz penetravam no quarto pelas bordas da persiana e, apesar de normalmente não ter tempo para ele, agradeci a Deus por mais um amanhecer. Minha camisola e os lençóis estavam empanados de suor. Imaginei que devia ter sentido muito medo, mas depois fiquei preocupado com a possibilidade de o suor não ter nada a ver com os sonhos e sim com o ferimento que havia sofrido no acidente, talvez mais grave do que eu pensava, a ponto de causar muita febre. Ouvi passos no corredor, portas abrindo e fechando, o eco surdo de gritos distantes, todo o barulho de uma grande instituição preparando-se para começar um novo dia, terrivelmente familiar nos últimos meses, mas de certa forma diferente. Joguei os cobertores de lado e saí da cama. Não havia aquecimento e estava frio, apesar de não tão frio quanto o lugar de onde eu tinha acabado de sair. Tirei a camisola, peguei uma toalha e um sabonete e despejei água na bacia. Depois de me recuperar do choque da temperatura revigorante, lavei todo o corpo. Examinei o ferimento na testa e fiquei feliz ao ver que parecia menos lívido. Essa pequena melhora foi suficiente para despertar em mim um pouco de otimismo e me fazer acreditar que eu poderia sobreviver ali por algum tempo, que tudo ficaria bem.
Vesti roupas limpas e farejei as axilas do único paletó que possuía. O odor forte de suor pareceu-me repugnante. Abri o vidro de óleo para cabelo e senti o perfume. Jamais usaria aquilo na minha cabeça, mas coloquei um pouco no paletó e esfreguei. Imaginei que devia estar parecendo o cafetão francês, mas até isso era preferível a exalar suor antigo. Estava sem relógio. Tinha jogado fora o que havia encontrado no paletó, pois ficara danificado no acidente. Não tinha ideia da hora, mas me parecia haver barulho suficiente lá fora para deduzir que devia sair do quarto. Desci as escadas e, ao encontrar a criada que havia me mostrado o quarto assim que cheguei, reparei que era muito bonita, com um pescoço longo e magro, elegante como o de um cisne, algo surpreendente em uma pessoa tão grosseira. Perguntei pelo Dr. Morgan e ela me indicou a sala de jantar. Ah, Shepherd, disse ele ao me ver entrar. Venha abastecer seu organismo, teremos mais um dia atarefado. O café da manhã mostrou-se uma refeição farta, com ovos, bacon, torradas, geleias, aveia e rins, além de um grande bule de café, do qual Morgan consumiu uma quantidade generosa. Suas pupilas foram se dilatando, os olhos ficando arregalados, e ele parecia cada vez mais animado. Apesar de ter comido muito bem no jantar, percebi que ainda estava faminto, o que creditei aos muitos meses de privação, e então me pus a comer o máximo que podia. A incerteza da minha carreira, em especial as experiências infelizes que vivera recentemente, haviam me ensinado a jamais contar com a refeição seguinte e aproveitar cada oportunidade para encher o estômago, para me prevenir contra o dia terrível que poderia muito bem ser amanhã. Ao mesmo tempo, porém, não pude deixar de pensar na refeição miserável que as pobres infelizes ali confinadas haviam tido na noite anterior, e senti um pouco de compaixão por elas. Fiquei tão preocupado com isso que devo ter desviado a atenção do que Morgan estava dizendo. Apesar de ele não ter percebido, estimulado pela cafeína, ele continuou a falar animadamente até que algo acendeu uma luz no meu cérebro. O mais testado e experimentado dos tratamentos modernos, a cadeira de contenção, utilizada com tanto sucesso no caso de George III, só que este é um modelo bem modificado, moderno, que eu mesmo criei. Em pouco tempo você esquecerá essas ideias tolas de tratamento moral, assim que ver a aplicação prática dos métodos atuais. Não adianta ficar remoendo o passado. Endireitei-me na cadeira. Desculpe, mas acho que não entendi. O que foi mesmo que o senhor disse? Disse que não adianta ficar remoendo o passado. Não antes disso. Eu estava dizendo que você logo esquecerá essas suas ideias antiquadas de tratamento moral. Ele olhou para mim. O que é isso, homem? Ah, nada, disse eu, tentando parecer descontraído. Não tinha ouvido direito, só isso. Quer dizer que não vai discutir comigo? Vamos lá, defenda suas ideias para que eu possa derrubá-las. Balancei a cabeça. Não, não agora, durante o café da manhã, murmurei. Não consigo pensar direito antes de despertar completamente. Então eu não era um tolo piedoso. O livro que havia encontrado na valise não era um tratado religioso. Estava relacionado com o tratamento de doentes mentais. Se ao menos eu tivesse me dado ao trabalho de abri-lo na noite anterior, agora teria de evitar tocar no assunto com Morgan até conseguir dar uma olhada no livro. Eu não poderia evitar discutir minhas ideias indefinidamente. Precisava descobrir quais eram exatamente essas ideias o mais rápido possível. Terminei o café da manhã em um ritmo capaz de provocar uma indigestão, pois Morgan havia começado bem antes e depois de terminar ficou consultando o relógio e tamborilando na mesa, mostrando sem muita sutileza que eu deveria me apressar. E não tinha a menor intenção de sair antes de estar com o estômago bem cheio, e enfiei na boca tudo o que havia no prato, engolido tudo com a maior rapidez possível, quase sem dar trabalho aos meus dentes e sem qualquer preocupação com o sabor. Mal engolira o último pedaço de bacon e Morgan já estava em pé, relógio na mão, saindo na direção da porta. Limpei a boca com o guardanapo e empurrei a cadeira. Tomei o último gole de café e saí correndo atrás dele. Quando o alcancei, ele parou de repente e quase demos um encontrão.
Ele ergueu a cabeça e aspirou o ar como um cão de caça. Está sentindo esse cheiro? Perguntou ele. Aspirei o ar e balancei a cabeça. Não, senhor. Ele deu de ombros. Engraçado, podia jurar que senti cheiro de flores, pétalas rosas, se não estou enganado. Ele me examinou por um instante com um ar desconfiado, que retribuí com um olhar sem expressão. Ele sacudiu os ombros novamente, virou-se e saiu andando rapidamente. Aparentemente, eu havia exagerado no perfume. Fiquei imaginando o que o meu novo chefe estaria pensando a meu respeito naquele momento. Apressei-me a segui-lo novamente, fazendo o possível para controlar o que ameaçava se transformar em um grande arroto. Passamos a manhã examinando várias pacientes difíceis. Em um dos quartos encontramos Rayleigh e uma outra atendente ao lado de uma mulher magra, pálida, de cabelos claros, sentada em um banco. Assim que entramos, o nariz de Morgan já estava perscrutando o ar novamente, e mesmo protegido pelas axilas perfumadas, pude sentir um odor desagradável. Morgan tirou uma prancheta das mãos de Rayleigh e examinou as anotações rapidamente. Devolveu a prancheta sem fazer nenhum comentário e nem olhar para ela, e aproximou-se da mulher. Muito bem, Liz. Então é verdade? Você andou brincando com seus excrementos novamente? Ela olhou para ele com um sorriso lívido. Sim, senhor, disse ela, e eu me diverti muito. Morgan virou-se para Rayleigh. Completamente impertinente. Sim, senhor, respondeu ela. Impertinente. Foi muito difícil deixá-la limpa de novo. Ela não me ajudou em nada. Morgan suspirou e olhou para a mulher com uma tristeza fingida dos adultos ao lidar com uma criança malcriada. Muito bem, então não temos outra alternativa além da cadeira. Desta vez por mais tempo. Eu realmente pensei que não precisaríamos mais disso neste caso, mas acho que da última vez apressamos as coisas e não demos ao tratamento tempo suficiente para que funcionasse. Ao ouvir a palavra cadeira, a paciente empalideceu, algo difícil de imaginar em um rosto tão pálido. Não, senhor, a cadeira não, protestou ela, enquanto as atendentes seguravam seus braços com firmeza, tirando-a do banco. A mulher resistiu e tentou se libertar, mas as atendentes eram fortes e certamente mais bem alimentadas e conseguiram arrastá-las até a porta lateral. Morgan adiantou-se para abrir a porta. Diante disso, a paciente se rendeu e tornou-se um peso morto, o que obrigou as atendentes a arrastá-la, mas a infeliz continuou a gritar, como se estivesse sendo conduzida ao cadafalso. Morgan seguiu-as fazendo sinal com a mão para que eu fizesse o mesmo. A sala estava vazia, exceto por uma cadeira de madeira pesada pregada no chão. Nos braços e pernas da cadeira havia tiras de couro e mais uma no espaldar alto e reto da cadeira. Ao ver a cadeira, a mulher voltou a lutar, mas as atendentes a empurraram com calma apesar da feroz resistência, amarraram suas mãos nos braços da cadeira e depois puseram-se a prender seus tornozelos, apesar dos chutes. Por fim, passaram a última tira de couro em torno de seu pescoço. Aquilo poderia estrangular a mulher, eu pensei. Durante toda a operação, a mulher gritou e mostrou resistência com a pouca força de que dispunha. Eu realmente não gosto de ver uma mulher lutar. Não tenho nenhuma simpatia pela tortura. Se me deixarem aqui, vou me mijar inteira. Juro que vou, gritou a mulher. Rayleigh virou-se para Morgan, erguendo uma sobrancelha. Mordaça? Ele assentiu com a cabeça e ela tirou um pedaço de pano do bolso, evidentemente feito para isso. Assim que viu o pano, a mulher parou de gritar e fechou a boca com firmeza, virando os lábios para dentro. Estava visivelmente apavorada, revirando os olhos para cá e para lá, procurando desesperadamente uma saída, como um animal encurralado. A assistente de Rayleigh deu a volta e segurou a cabeça da mulher por trás, para evitar que a infeliz sacudisse a cabeça, e com a outra mão apertou o nariz da pobre coitada. Logo ela foi obrigada a abrir a boca para respirar, e o Rayleigh enfiou o pano entre seus dentes, enquanto a outra o amarrava atrás da cabeça da mulher. Depois disso, sem poder fazer nenhum movimento, a pobre infeliz desistiu de lutar e relaxou o corpo. Não lhe restava dignidade alguma, e privada de qualquer possibilidade de resistência,
Ela cumpriu a ameaça e a urina começou a pingar da cadeira, formando uma poça no piso. Atônito, fiquei horrorizado diante da cena, mas Morgan parecia completamente indiferente ao sofrimento da mulher, assim como Whaley e a outra atendente. Os três pareciam encarar aquilo com tanta naturalidade que não tive dúvida de que devia ser algo rotineiro. Morgan voltou para a outra sala e trouxe a prancheta que Whaley lhe mostrara antes. Examinou-a mais uma vez antes de falar. Estou vendo que ela ficou apenas 3 horas da última vez. Isso mesmo, senhor, disse Whaley. Acho que desta vez podemos tentar 6. Isso deve resolver o problema. A mulher arregalou os olhos aterrorizada. Era seu único meio de expressão. Morgan aproximou-se dela e falou com uma voz suave. Agora, Lizzie, é melhor você se acalmar, pois vai ficar aqui por um bom tempo. Quero que reflita sobre o comportamento insensato que a levou a essa situação e considere modificá-lo para que nunca mais precise voltar. Espero que depois disso você nunca mais volte a se sujar. Ele continuou parado ao seu lado, com um sorriso benevolente, como se estivesse lhe fazendo um grande favor e esperasse algum tipo de resposta. Mas era evidente que a infeliz não podia fazer outra coisa além de piscar. Então, com aquele seu jeito brusco de fazer as coisas, ele se virou para o Whaley, atirou a prancheta em suas mãos e, sem dizer palavra, saiu da sala. Eu o alcancei no corredor. 6 horas sem poder se mexer é muito tempo, arrisquei. Você acha? Ele parou e olhou para mim com uma expressão de surpresa. De forma alguma, homem. Às vezes são necessárias 10 ou 12 horas. Parece tão duro. Não existe mesmo outra forma? Ele pareceu exasperado. Lá vamos nós de novo. Você e suas ideias antiquadas. Ideia, devo dizer, formuladas por pessoas bem intencionadas, porém mal informadas, sem qualquer base científica. Vamos lá, homem. Vamos resolver isso agora. Por que não? Você não pode trabalhar aqui e se questionar tudo o que fazemos. Não entendi por que ficou tão nervoso. Sua ira parecia desproporcional, considerando o comentário que eu havia feito. Seu rosto ficou vermelho de indignação, as maçãs do rosto infladas, como um sapo nervoso. Pensei que sua cabeça fosse explodir. Não sabia o que dizer. Não é como se eu tivesse um branco em cima do palco, pois não havia texto algum a ser decorado. Na verdade, eu não sabia sequer qual era o meu papel ali. Tentei improvisar, mas só consegui gaguejar. Aos poucos, a expressão de seu rosto ficou mais suave e ele recuperou a calma. Então, o gato comeu sua língua? Terei o prazer de enfrentá-lo nesse ringue, senhor, mas gostaria de ter a oportunidade de refletir sobre o que vi aqui e elaborar minha resposta cuidadosamente antes de apresentá-la. Muito bem, leve o tempo que considerar necessário. Isso não fará nenhuma diferença. Conversaremos amanhã. Respirei aliviado. Poderia ler o tratamento moral após o jantar e reunir os argumentos de que precisava para usar como munição. Mas enquanto seguia pelo corredor, comecei a pensar: por que discutir com ele? Por que deveria me preocupar com o tratamento dispensado àquelas loucas? Justamente eu, que até 24 horas antes ignorava completamente tudo aquilo? Por que me arriscar a agitar as águas desse porto seguro, considerando as possíveis consequências? Essas considerações, no entanto, não tinham importância alguma. Eu sabia que seguiria esse curso, mesmo que não tivesse lógica alguma. Que criatura estranha é o ser humano, tão cheio de contradições. Jamais imaginei que encontraria esse tipo de compaixão em mim mesmo. Incomodava-me descobrir que me conhecia tão pouco. Ao nos aproximarmos de seu escritório, Morgan se desculpou, pois precisava ditar uma carta à sua secretária. Tive a sensação de que ele inventara essa desculpa porque ainda estava muito irritado comigo e precisava de um tempo para se recuperar e retomar sua faceta mais cordial e familiar. Era evidente que ele queria manter tudo sob seu controle. Eu lhe disse que iria até a biblioteca, já que não tinha ido na noite anterior. Era estranho como, em plena luz do dia, sem as sombras sinistras e cantos escuros, o corredor que eu havia percorrido na noite anterior parecia extremamente comum. A biblioteca também havia perdido seu aspecto sinistro.
Não havia nada estranho no ar, nem mesmo um pouco do encantamento que se encontra nos livros, apenas o cheiro de mofo de um lugar abandonado. Examinei as prateleiras empoeiradas e encontrei alguns bons romances e vários livros de histórias de um dos meus autores favoritos, Edgar Allan Poe. Naquele momento, porém, decidi me conter, pois já havia horror suficiente naquele lugar. Preferi ficar com Shakespeare. Se algum dia me encontrasse em uma ilha deserta, só precisaria ter aquele livro, o único sem o qual não saberia o que fazer. Voltei para o escritório de Morgan levando o livro, mas esperei do lado de fora até que ele aparecesse. Ao sair, ele estendeu a mão e eu lhe entreguei o livro. Morgan leu o título na lombada antes de abri-lo e examinar o conteúdo. Depois fechou o livro abruptamente, criando uma nuvem de pó e devolveu-o. Shakespeare, hein? Nunca consegui entender toda essa comoção. Bem, eu pensei, não é de surpreender. Alguém que amasse o bardo não seria capaz de mostrar tão pouca compaixão pelos outros. Ainda assim, eu não tinha a menor intenção de discutir esse assunto com ele, não depois do último desentendimento. Sempre foi meu lema poupar energia para as batalhas que mereciam ser travadas. Por isso, limitei-me a sorrir como se apreciasse a confissão de uma fraqueza venial de um ser superior. Morgan pareceu satisfeito com minha reação, e percebi que ele não gostava que o desafiassem. Essa era uma atitude típica daqueles que se sentem absolutamente seguros de tudo o que fazem. É como se a exposição de uma pequena rachadura no edifício de suas certezas pudessem comprometer toda a construção. Morgan pegou o relógio. O barco está chegando e precisamos examinar as recém-chegadas. Elas serão levadas diretamente para a sala de exames. No caminho, passamos pela sala do dia e Morgan abriu a porta. Ao contrário do silêncio do dia anterior, havia muito barulho na sala. As internas não estavam sentadas comportadamente como na tarde do dia anterior, mas sim de joelhos esfregando o piso da sala. Tinha sido muita ingenuidade da minha parte imaginar que o lugar era tão limpo graças às atendentes. As pacientes é que limpam a casa? Sim, elas realizam algumas tarefas, principalmente a limpeza na parte da manhã. Com o exercício físico, elas ficam cansadas, tornam-se menos violentas e mais obedientes. À tarde, por causa do cansaço físico, estão mais propensas a sentarem em silêncio. Assim, matamos 2 coelhos com uma cajadada. Este lugar não seria viável se, além de tudo, precisássemos pagar funcionários para fazer a limpeza. Ele voltou a andar, mas eu fiquei olhando para aquelas mulheres, imaginando o quanto aquele tipo de trabalho seria exaustivo, tendo comido tão pouco. Quando notei que uma delas havia parado de esfregar, sentando-se no chão e estava olhando para mim. Era a jovem que dividira seu pão na noite anterior. Nossos olhares se cruzaram novamente e voltei a sentir o mesmo desconforto, mas decidi que desta vez eu devia quebrar o encanto. Seus lábios tremeram em uma sugestão de sorriso e não pude deixar de retribuir. Foi a primeira vez que me comuniquei com uma das lunáticas. Percebi que Morgan já estava quase do outro lado da sala e corri para alcançá-lo, mas aqueles olhos negros e a suspeita de um sorriso não saíram da minha cabeça durante todo o dia.